Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bom com você? Quero te convidar a refletir junto comigo o evangelho desta terça-feira, dia 9 de setembro. O evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 6, versículos do 12 ao 19. Naqueles dias ele foi à montanha para orar e passou a noite inteira em oração a Deus. Depois que amanheceu, chamou os discípulos e dentre eles escolheu 12, os quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem pôs o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que se tornou traidor. Desceu com eles e parou num lugar plano, onde havia numeroso grupo de discípulos e imensa multidão de pessoas de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidônia. Tinham vindo para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Os atormentados por espíritos impuros também eram curados, e toda a multidão procurava tocá-lo, porque dele saía uma força que a todos curava. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nesta terça-feira nós ouvimos o relato do chamado dos apóstolos. Momento em que Jesus forma o grupo que a partir de agora vai caminhar com ele até depois da sua morte e da sua ressurreição, não é? Porque Jesus morre, ressuscita, volta para junto do Pai, e aí agora a missão é dos apóstolos, de continuar aquilo que Jesus iniciou, como de fato aconteceu. Então, no meio daquela multidão de discípulos, o Senhor precisava escolher 12, que depois que ele voltasse para junto do Pai, realmente continuasse o que ele começou. Então era uma escolha difícil, não podia ser algo assim no estalar de dedos ou da cabeça dele. E o que é que Jesus faz? Aqui é o primeiro exemplo. Duas coisas nos chamam a atenção no evangelho de hoje. Aqui é a primeira coisa que nos chama a atenção. O que é que Jesus faz? Ele sobe a montanha e ele passa a noite inteira em oração. O que é oração? Oração é um diálogo com Deus. Oração, e nesses momentos, o que os evangelhos nos mostram, quando Jesus tinha decisões importantes para tomar, ele se recolhia e conversava com Deus, para que fosse feita a vontade do Pai, vontade de Deus. E é exatamente o que ele faz isso antes da escolha dos 12. E aí quando ele desce, encerradas suas orações, sua conversa com o Senhor, ele então chama dessa multidão 12 homens para caminharem com ele e dá a eles o nome de apóstolos, mudando inclusive o nome de alguns, como de Simão, né, para Pedro. E à medida que vão caminhando com o Senhor, vão compreendendo a sua missão, se apaixonando por Jesus e cada vez se entregando mais no seguimento, exceto Judas, que depois vai trair, Judas Iscariotes, que depois vai trair o Senhor, e aí todo o desenrolar que nós já conhecemos. A segunda coisa que nos chama a atenção no evangelho de hoje é exatamente a resposta diante do chamado que Jesus faz. Jesus chama os 12 e assim que eles ouvem o chamado de Jesus, vem e segue-me, eles imediatamente se levantam e passam a segui-lo, ou seja, dão o seu sim para Jesus. O sim dos discípulos, agora depois de apóstolos, ele é imediato. Não é aquela coisa, eu vou pensar, eu estou sem tempo, agora eu estou apertado, agora eu estou com outros projetos, agora não dá para eu fazer, agora eu estou meio desanimado, depois eu faço isso, eu vou rever, vou pensar. A resposta que muitas vezes dão quando são chamados pelo Senhor através de um sacerdote, através de um ministro, de um coordenador de pastoral,
quando são chamados para doar a sua vida, para viver o seu batismo, né? Então, os apóstolos nos dão um exemplo de como deve ser a nossa postura diante de um chamado. Até porque, lógico, era Jesus, mas quando nos chega um convite, da forma como chegou, o Senhor passou a noite inteira em oração, conversando com Deus. Então não é algo da cabeça. É lógico que tem gente que chega para nós e fala bobagens, e às vezes aquilo é da pessoa. Eu tive um sonho com você, uma revelação divina, Deus mandou eu dizer para você que isso vai acontecer na sua vida, para você tomar cuidado. A pessoa tirou isso da cabeça, é louca, tem muitos loucos, tem muitos doidos pegando a palavra de Deus e usando o nome de Deus e falando em nome de Deus e falando para pessoas que são simples e que acolhem, acreditam naquilo e que às vezes destroem a sua vida por causa daquilo que a pessoa falou, né? Uma revelação para nós, ela só pode ser acolhida e acolhida com sinceridade, com verdade, quando a pessoa que está trazendo para nós faz isso em oração. Se não é em oração, é da cabeça da própria pessoa, porque é através da oração que nós entendemos aquilo que Deus está pedindo de nós e fazemos aquilo que é vontade do Senhor. Esse é o exemplo que Jesus está nos dando. Diante deste evangelho, qual o chamado que o Senhor tem feito na sua vida? Quais os chamados que você tem recebido e qual tem sido a sua resposta? Ou qual o chamado, ou quais os chamados que você já recebeu e qual foi a sua resposta? Todos nós, batizados, somos chamados a viver a nossa fé. E nós, cristãos católicos, viver a fé não é ir à igreja no domingo, sentar no banco, participar da missa, depois ir embora, esperar a semana passar, voltar na igreja, sentar no banco, participar da missa e você ficar nessa rotina. Isso não é viver a sua fé. O Senhor pede mais de cada um de nós. Ser cristão é ser comprometido com a missão que Jesus iniciou. É ser um outro Cristo na vida dos nossos irmãos todos os dias. Jesus ensinou isso para os apóstolos e eles, exceto Judas, viveram isso, Judas Iscariotes, viveram isso com maestria. Qual o chamado que o Senhor te fez, para quê e qual a resposta que você deu ao Senhor? Você possa hoje, de modo especial, refletir sobre a sua vida e se a sua resposta foi negativa, mas você está aqui ouvindo esta homilia e esta mensagem que o Senhor está nos trazendo nesta terça-feira, Ele está dando a você a oportunidade de mudar. De talvez mudar aí um não que você deu lá atrás, uma recusa por causa das suas questões, das suas prioridades, que não era Deus naquele momento. O Senhor talvez esteja te dando uma nova oportunidade. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.